Então, nesse tema da relação entre a língua e a sociedade, existem várias, como todos os temas que a gente abordou, existem várias maneiras de abordar os temas, né? A gente, dessa vez, escolheu abordar por esse viés mais político, e eu vou explicar um pouco por quê. Como sempre, a nossa apresentação vai ter três partes. Eu vou fazer uma introdução geral, depois eu vou passar para a Juliana, depois o Baracate, e a gente vai trazer alguns elementos para a gente pensar essa relação entre língua e política. O primeiro ponto é a gente entender o que significa isso, relação entre língua e política, relação entre língua e sociedade, do que a gente está falando exatamente. No nosso primeiro encontro, na abertura, eu falei um pouco sobre isso, né? Três afirmações gerais sobre língua, que todo linguista concorda, que a língua é um fenômeno natural, que a língua existe para a comunicação, tendo como fim primário a comunicação, ou seja, ela está embebida numa cultura, e que a língua é um sistema de signos. E que isso significa que a língua é um objeto de estudos interessante, tanto para as ciências naturais, quanto para as ciências humanas ou ciências sociais, quanto para as ciências das estruturas. E dá para abordar a linguística por todas essas maneiras, né? E por isso que a linguística tem esse selinho de 100% interdisciplinar. A gente falou disso no nosso primeiro encontro. E aí, a gente tinha falado que, então, em vez de pensar a linguística como uma ciência, a gente poderia pensar a linguística como uma confederação de ciências, uma confederação de campos de estudo que abordam a língua por várias perspectivas diferentes. A gente agrupou elas dessa maneira, porque, enfim, a gente tem um número limitado de encontros, é só por isso, mas se a gente tivesse 3 anos de elo em vez de 3 meses, a gente poderia, enfim, falar de uma abordagem diferente a cada segunda-feira, ainda assim. Mas a gente vai falar, então, desse ladinho aqui da relação entre língua e sociedade. E quem é que estuda a sociedade? Então, tem esse ponto. Mas existem várias maneiras também, existem várias pessoas que estudam, várias áreas de estudo que se referem à sociedade humana, que têm abordagens diferentes. Tipicamente, quando a gente fala assim, ciências sociais, a gente pode dizer assim, tem três ciências sociais básicas. Essa é a divisão mais clássica. Então, por exemplo, se você faz um curso de ciências sociais numa faculdade no Brasil, provavelmente esse curso, em algum ponto do curso, tem essa trifurcação, assim, você se aprofunda ou em sociologia, ou em antropologia, ou em ciência política. Embora essas coisas não sejam mais matérias obrigatórias na escola, ainda que elas existam em algumas escolas, mais ou menos assim que a gente divide. Isso é uma divisão do século XX, né? Mas é uma divisão importante. É claro que existem várias outras ciências. É claro que existem várias outras áreas de estudos, né? A gente pode falar da história, da geografia, da arqueologia, da literatura, dos estudos de gênero. A gente pode multiplicar isso também de várias maneiras. Mas eu achei importante falar disso. Um dos motivos é que a gente talvez, quem se interessa por ciência, né, e por estudar coisas, às vezes tem a impressão de que as ciências se dividem por objetos de estudo. Ou seja, cada ciência estuda uma coisa diferente, né? Então, a física estuda um tipo de coisa, a química estuda outro tipo de coisa, aí tem a briga de qual ciência é mais importante, qual é primordial, essas discussões bem inúteis. Mas eu acho mais interessante, a gente poderia dizer isso, né? A gente poderia dizer, sociologia estuda a sociedade, antropologia estuda a cultura, ciência política estuda a política, mas essas coisas não são três coisas diferentes, né? Em vez de pensar que elas são três coisas diferentes, é mais interessante pensar que elas são três óculos diferentes que a gente coloca e observa o mundo, o mesmo mundo, a partir de ângulos diferentes, que de uma forma geral é o que a gente está fazendo quando a gente fala da Confederação de Ciências da Linguística. O que a gente está fazendo é observar a língua com vários óculos diferentes. Mas aqui a gente está falando de como a gente observa o mundo dos humanos de três formas diferentes. Isso significa que elas têm... Mas uma coisa que é marcante na separação entre esses campos de estudo, os três porquinhos das ciências sociais, é que elas envolvem abordagens diferentes, maneiras diferentes de entender a sociedade. Então, quando a gente fala de sociologia, por exemplo, é interessante que quem propôs a sociologia no início do século XX em algum momento esteve na moda usar o nome física social porque se tornou a sociologia. E eu acho que isso é interessante, é como se cada ser humano fosse uma partícula e essas partículas interagem e a interação entre elas gera o calor social. Não é bem isso. Claro que a sociologia é muito mais complexa do que isso, mas ainda assim, o que a sociologia tenta fazer é descrever
de forma descritiva, como a linguística, as dinâmicas que formam o mundo social. O pressuposto básico da sociologia é que o conjunto das pessoas não tem o mesmo tipo de fenômeno que apenas a soma dos seus indivíduos. Então, quando você põe todos os indivíduos juntos, surgem várias coisas que não existem nos indivíduos individualmente, né? Que é da mesma maneira que uma molécula tem propriedades que os seus átomos não têm, ou que uma célula tem propriedades que as suas moléculas não têm. Enfim, propriedades emergentes são uma coisa que existe. Então, a sociologia procura descrever dinâmicas, basicamente. O que é muito diferente de como a antropologia faz as coisas, porque na antropologia sempre tem uma perspectiva muito básica de incomensurabilidade entre as visões de mundo. A antropologia não tenta tanto descrever dinâmicas ou ter um frame teórico para descrever as coisas, mas a antropologia, desde o seu início, se depara com o outro totalmente diferente. Porque, assim, qualquer teoria, qualquer forma de entender as coisas que eu consiga imaginar, eu consigo encontrar outros seres humanos vivendo numa outra cultura, numa outra situação, que olham para aquilo e veem de uma maneira completamente diferente. Então, o trabalho da antropologia sempre está permeado por esse processo de que o meu conhecimento é só uma lente que eu vou contrastar com a lente desse outro povo aqui. E isso gera outras perspectivas, né? A ciência política, por outro lado, porque, enfim, a própria política tem a ver com como a gente age na sociedade, né? Então, e a ciência política tem essa interação muito forte entre conhecimento e ação. Por exemplo, na física, a gente pode dizer assim, em algumas ciências naturais, existe o costume de pensar assim, existe a ciência pura e a ciência aplicada. Então, por exemplo, uma coisa é o físico que está lá estudando e tentando descobrir leis universais. Outra coisa é o engenheiro que está construindo uma ponte, a partir dos princípios que os físicos formularam. Então, como se tivesse isso. A ciência política é um lugar, por exemplo, em que essa divisão não faz nenhum sentido, porque a gente, uma vez que surge uma teoria política, e essa teoria imediatamente informa os entes políticos, e eles agem a partir das teorias, e as consequências dessas ações geram transformações na teoria. Ou seja, a teoria e a ação elas estão se misturando, elas estão se retroalimentando o tempo todo. E isso é uma característica muito viva. É por isso que não dá para ser. É por isso que o cientista político não é alguém que consegue ficar numa casinha no mato isolado pensando. Ele tá sempre no mundo agindo, interagindo com quem está agindo. Se a gente pensar nessas três áreas espelhadas na linguística, a gente consegue fazer isso. Então, a gente pode pensar, por exemplo, nas dinâmicas sociais, a gente pode pensar na sociolinguística. Vocês vão ver um pouco de sociolinguística no sábado, né? Porque alguns times do rolezinho estão trabalhando sob uma perspectiva sociolinguística, ou seja, tentando entender como a língua, essa interação entre algumas dinâmicas da língua e algumas dinâmicas sociais. Por outro lado, se a gente falar da antropologia, a gente pode falar de linguística de campo. Vocês também vão ter isso, né, na palestra com o Simeon, no dia 25. Ele vai falar sobre a experiência dele de ir em comunidades no meio da Amazônia e, ao entender a língua deles, isso vem junto, né, toda uma outra cultura, uma outra visão de mundo, uma outra maneira de se relacionar com as coisas. Por outro lado, a gente pode falar da interação entre língua e política. Isso normalmente é chamado de política linguística ou de glotopolítica. Gloto, que é uma raiz que tem a ver com língua, né? São dois nomes que são usados para isso. E esse é o assunto que a gente vai explorar mais hoje. Mas para falar sobre isso, eu precisava também chamar atenção para o fato de que as próprias... Porque, enfim, essa divisão das ciências sociais ela é um fenômeno do século XX, como eu mencionei. Em outras épocas existiam outras disciplinas. E isso vale para a linguística também. A linguística, a gente já falou sobre isso no primeiro encontro, também surgiu no início do século XX. Mas em outras épocas tinha outras disciplinas que se debruçavam sobre o estudo das línguas, né? Eu coloquei algumas referências aqui, essas referências são sobre a cultura europeia, essencialmente, mas ainda assim acho que é importante mencionar algumas coisas. Por exemplo, a gente pode falar assim, em termos gramáticas, são uma coisa que sempre existiu. Em várias culturas, as pessoas escreveram e pensaram sobre aspectos de como a língua está estruturada. A gramática que é considerada assim, o primeiro trabalho de linguística é essa gramática Ashtadhyayi do Panini, que é um pensador indiano do século -6, século VI antes da Era Comum,
A Olimpíada de Linguística da Índia, inclusive, ela se chama Olimpíada Panini em nome dele, em homenagem a ele. Esse nome complicado em sânscrito quer dizer basicamente 8 partes, porque o livro é dividido em 8 capítulos. Mas, enfim, na nossa cultura, que é uma cultura de herança europeia, e como as outras culturas de herança europeia têm essa referência na Grécia clássica e no Império Romano, tem esse livro, o Techne Grammatike, do Dionísio da Trácia, que é a primeira gramática no estilo de gramática que a gente aprende na escola até hoje, dividindo as classes de palavras, enfim, esse mesmo estilinho. A gramática do Panini era diferente, até porque o sânscrito tem outros fenômenos que são mais interessantes. E Techne é a mesma raiz de tecnologia, né? Significa a tradução de Techne para o latim é ars, arte, ou seja, qualquer coisa que a gente faz, ou seja, artesania, vamos dizer. Então, é a arte, e gramatike significa tem a ver com escrever bem. Então, mais ou menos, uma tradução desse título seria assim, a arte de como escrever bem. É o nome da primeira gramática. Enfim, mas várias outras culturas de alguma forma registraram, discutiram, pensaram sobre as estruturas da língua. A gente pode falar dos tratados do Hadrami no mundo árabe clássico, e a gente pode falar, claro, das gramáticas que surgiram na Europa, né? A gramática da língua castelhana, em 1492, só lá pelo século XV e XVI é que as línguas europeias começaram a escrever gramáticas, e foi a mesma época em que os europeus escreveram as primeiras gramáticas nesse estilo do Dionísio da Trácia, que era o estilo grego, depois romano e depois europeu, e eles escreveram nessa mesma época, na mesma época em que gramáticas sobre as línguas europeias estavam sendo escritas, foram escritas também as primeiras gramáticas das línguas indígenas americanas pelos europeus. Coincidência? Penso que não. Não quero me alongar muito nisso, mas uma outra maneira de estudar a língua, que está muito ligada à modernidade europeia, ou seja, ao pensamento europeu a partir do século XV, a partir do descobrimento das Américas, enfim, a partir desse processo todo, que tem a ver com um estudo focado nos textos, né? Essa palavra vocês vão ver provavelmente outras vezes na vida, a filologia, o amor pelas palavras. Mas a gente pode remeter a filologia às bibliotecas de Alexandria, de Pérgamo, na Antiguidade Clássica, no sentido que as bibliotecas procuraram reunir muitos livros e assim estudar vários livros, mas a filologia textual europeia, ela é um fenômeno que surgiu principalmente no Renascimento, no movimento humanista, de estudo dos clássicos e tal. Um trabalho que é muito marcante na história da filologia é o trabalho do Lorenzo Valla, que é um italiano dessa época, renascentista, e ele escreveu um texto sobre a doação de Constantino, e esse trabalho é sensacional. Basicamente, o que ele fez foi o seguinte: existe um texto clássico no Vaticano em que o imperador Constantino doou o Vaticano, doou Roma para a igreja cristã. O Lorenzo Valla, ele analisou esse texto do Constantino doando Roma, e ele concluiu, essencialmente, usando análises linguísticas, ele concluiu que o texto era falso. Ou seja, ele, por exemplo, encontrou estruturas frasais no latim que não eram usadas na época do Constantino. Estruturas que só surgiram no latim, e ele pode provar isso. Por que ele pode provar isso? Porque ele tem textos do latim de várias épocas. Ele pode provar que aquele tipo de estrutura só existe em textos muito tardios, textos durante a Idade Média. E aí tinha umas incoerências também, a escolha das palavras. Ele faz uma análise bem complexa e ele conclui ele prova que o documento da doação do Constantino é falso. Falso, assim, ele não foi escrito pelo Constantino, ele foi escrito pelo menos 500 anos depois do Constantino. E isso foi assim um grande marco no poder do estudo sobre a língua. Esse tipo de estudo foi, enfim, muito popular na Europa, e isso foi se ramificando, então, não só para o latim, mas para as outras línguas, né, para as outras línguas derivadas do latim. Então, por exemplo, até hoje na Europa a gente ouve falar disso, assim, departamento de romanística, ou seja, a área da filologia que estuda as línguas românicas, ou de germanística, que estuda as línguas germânicas.
Deve ser uma nomenclatura que ainda existe, né? E a filologia está muito próxima da hermenêutica, que é uma outra palavra complicada, mas interessante, que tem a ver com a interpretação dos textos, que tem a ver a filologia é como se preocupasse mais com a forma dos textos e a hermenêutica com a interpretação, com o sentido dos textos. Isso era muito importante. Então, para a teologia, a hermenêutica é muito importante, para o direito, a hermenêutica é muito importante, porque, enfim, são disciplinas que tratam de interpretar textos, né? Então, tudo isso também tem uma dimensão política meio óbvia. É, a linguística moderna ela surgiu principalmente no, a linguística moderna surgiu no século XX, né? Mas a gente tem esse movimento no século XIX, a gente vai trazer isso de novo, o que se chamou de filologia comparativa. A gente falou disso um pouco no primeiro encontro, né? Que tem a ver com essa metáfora, essencialmente, de entender a língua como uma espécie biológica. Ou seja, o mesmo tipo de pensamento evolucionista do Darwin, mas aplicado a línguas. A ideia é que as línguas sofrem mutações o tempo todo, e aí, eventualmente, comunidades de falantes se separam, e aí a língua começa a evoluir independentemente nas comunidades, até que elas não ficam inteligíveis, e aí isso forma línguas diferentes, e essas línguas se relacionam, elas são membros de uma mesma família, e a gente pode também, olhando para trás, usando métodos de reconstrução, imaginar como essas línguas derivaram de uma língua ancestral comum. Os problemas da lista de problemas da semana passada que vocês resolveram têm a ver com isso, né? Esses problemas de linguística histórica, vamos dizer. O que vocês fizeram era isso, pegar palavras em várias línguas supostamente relacionadas, supostamente parentes, e encontrar as regularidades fonéticas que permitem a reconstrução dessa língua ancestral comum delas, e permite provar que elas, enfim, realmente têm uma relação genética. Enfim, esse tipo de estudo é um fenômeno do século XIX. De novo, a gente vai falar disso de novo, mais para frente, porque isso tem implicações políticas importantes. A gente tem... Isso começou na Europa com a formulação da ideia da família indo-europeia, né? Começou com William James estudando sânscrito e percebendo que o sânscrito, grego e latim tinham algumas similaridades muito interessantes. Aí o Jacob Grimm escreveu as primeiras leis de mutação fonética para as línguas germânicas, provando que o alemão, o holandês, o inglês, o sueco, todas elas, provando que elas têm um ancestral comum, né? E aí começou com essa ideia de leis de mutação fonética. Aí depois o Franz Bopp escreveu uma gramática comparativa, comparando essas línguas que William James estudou com as línguas germânicas, as línguas bálticas, que também dava para construir essas leis, as línguas eslavas, as línguas persas, tudo isso já tinha sido construído, até que o Schleicher propôs essa ideia de que todas essas línguas faziam parte de um mesmo tronco comum, que ele chamou de indo-germânico. E depois ficou mais popular o nome indo-europeu, porque o resto dos europeus não estava muito feliz com o nacionalismo alemão, não sei, isso deu uns problemas no século XX, não sei se vocês ouviram falar. Mais ou menos isso. Mas a linguística moderna, ela nasceu disso, mas ela deu outros passos, né? Passos, de novo, ligados ao surgimento das ciências sociais. Então, tanto as perspectivas estruturalistas, o que significa isso? Perspectivas que tentam estudar a língua a partir da sua estrutura, quanto perspectivas funcionalistas, ou seja, que tentam estudar as línguas a partir das funções que a língua desempenham. Essas correntes teóricas, estruturalismo, funcionalismo, elas são correntes transdisciplinares, no sentido de que é como se fosse uma tendência, uma moda intelectual, uma maneira de fazer as coisas que foi popular na antropologia. Então, as estruturas, as relações sociais, por exemplo, os primeiros antropólogos estavam muito interessados em estudar a estrutura das relações de parentesco. Como que a gente classifica parentesco na nossa cultura e nessa outra cultura eles fazem isso de outra maneira. Vocês já resolveram problemas de linguística sobre isso, né? Em outras disciplinas, né? Aí teve um outro fenômeno que aconteceu na década de 50, que foi a virada linguística. Todas as ciências, as disciplinas humanas, sociais, em vez de estudar apenas a materialidade das coisas, como é a chave materialista, ou estudar, enfim, várias maneiras de estudar, mas como incluíram esse fato de que tudo que a gente estuda passa pela língua, porque a maneira como a gente estuda envolve escolher certos conceitos, escrever as coisas com conceitos, e aí sempre tem uma limitação linguística nisso, que precisa ser olhada, né? A hermenêutica ganhou um peso maior nessa época. Foi também a mesma época que a sociolinguística surgiu, a partir dos trabalhos do Labov.
E, a partir dos anos 90, surgiram as ciências cognitivas, né? Então, essas três coisas, esses métodos estruturalistas e funcionalistas, essa virada linguística nas ciências humanas e o surgimento das ciências cognitivas, dá para dizer que essas são como se fossem três pedras que compõem o que é a linguística moderna. Até agora eu não estou falando muito de política, né? Eu estou falando do que é a linguística, né? Mas é bom vocês ouvirem falar disso. Mas, enfim, o que enfim, é política? Por que eu falei um pouco sobre linguística, mas o que significa política? Eu não vou me demorar muito aqui, talvez o que eu vou falar seja óbvio para a maioria de vocês, mas eu acho que é importante ser dito, assim, porque na nossa sociedade a gente tem um senso comum, uma expectativa de que política tem a ver com quem a gente vota nas eleições. Né? Mas isso é uma parte muito pequena do que é política. A palavra política vem de politikos, que é uma palavra grega, que significa aquilo que é relativo à polites, e a polites significa o quê? Os membros da polis. E o que é a polis? A cidade. Ou seja, dá para dizer assim, a política é aquilo que diz respeito aos assuntos da cidade, aquilo que inclui os assuntos da cidade. O que significa na prática? Assim, toda vez que você faz uma ação pública, toda vez que você se junta com outras pessoas para resolver um problema comum, toda vez que você sustenta uma visão de como a sociedade deveria ser ou de como seu grupo deveria se comportar, todas essas vezes você está fazendo política. Ou seja, votar é um pedaço bem pequenininho disso. Mas na sua vida dentro da sociedade, você faz política em vários outros momentos, de várias outras formas. Isso é uma coisa que precisa ficar claro, assim. Uma outra maneira de tentar definir o que é política, é olhar para as dinâmicas de poder. Então, toda vez que você faz alguma coisa em relação a outra pessoa, na qual existe uma dinâmica de poder, ou seja, você faz alguma coisa em relação a alguém que tem poder sobre você, algum tipo de poder, um poder simbólico, um poder direto, um poder, não sei, o poder de te dar nota no final do bimestre, você está fazendo uma ação política. Toda vez que você faz alguma coisa em relação a alguém que está subordinado a você, alguém que você contratou, a um empregado, alguma coisa desse tipo, isso tem uma dimensão política. Toda vez que você faz alguma coisa em relação a alguém que tem o mesmo status de possibilidades que você também está fazendo política. Ou seja, as ações que dizem respeito à vida pública, à vida comum, elas, de uma forma geral, são ações políticas. E isso é uma noção básica assim, de ciência política que a gente precisa levar em consideração para falar sobre o que a gente vai falar. Então, quando a gente fala de política da língua, de política linguística, a gente pode, talvez, estar falando de três coisas diferentes. A gente vai abordar brevemente elas de maneira misturada ao longo da conversa. Uma delas, assim, relações políticas envolvendo o uso da língua. Aí eu coloquei algumas palavras aqui, algumas perguntas, desculpa. Por exemplo, se a gente se pergunta que variantes da língua uma pessoa usa, em que momentos, para que finalidades ela usa? Ou seja, que situações políticas ela usa? Isso é uma pergunta sobre relações política e língua. Como que essas variantes marcam adequação, diferença, status, em que grupos sociais essas variantes aparecem, se elas são valorizadas ou desvalorizadas, isso tudo tem a ver com as funções políticas do uso da língua. Por outro lado, a gente poderia pensar nas relações políticas envolvendo o estudo da língua, e não só o uso da língua. Entende a diferença? Então, por exemplo, uma pergunta básica, assim, quem tem o direito de falar sobre a língua? Eu acho que eu comentei isso em algum momento, mas a gente poderia pensar, quando tem uma reportagem envolvendo a língua, quem o jornalista chama para falar? É o linguista? É o Bechara, o gramático da televisão? É o professor de direito? Quem é chamado? Quem tem esse poder simbólico de falar sobre a língua? Em que ambientes as pessoas são ouvidas? Como essas concepções, como a gente entende a língua e como o nosso entendimento sobre a língua se junta ao nosso entendimento sobre outros aspectos da vida social? Isso são perguntas interessantes sobre a relação entre política e língua. E uma terceira coisa que diz mais respeito à ação é o planejamento e a intervenção política no uso da língua. Ou seja, por exemplo, quando a gente se pergunta assim, no Brasil a gente fala português ou a gente fala brasileiro? Todas as formas de falar do Brasil são a mesma língua ou são línguas diferentes? Onde que acaba uma língua e começa outra? Isso tudo são perguntas que têm efeitos diretos, né? Porque se a gente decide que
no norte se fala amazonês e no sul se fala gauchês, isso tem várias consequências políticas. Ou seja, o tipo de intervenção que o Estado vai fazer sobre a língua muda. Assim, como permitir, quais línguas são permitidas na vida pública? Se eu vou no hospital e eu preciso ser atendido, eu posso ser atendido em que línguas? O hospital me garante o atendimento em Guarani? Me garante o atendimento em Libras? Essas são perguntas sobre planejamento linguístico. Se tem uma língua em extinção no meu país, no meu estado, na minha cidade, o que o governo do meu país, do meu estado, da minha cidade tem a dizer sobre isso? O que ele quer fazer sobre isso em termos de intervenção? Isso tudo são perguntas, enfim. Enfim, essas três dimensões elas estão misturadas, mas elas são três dimensões que dizem respeito a esse assunto. A gente, enfim, a gente tem um tempo limitado, a gente tem muitas coisas interessantes para se falar sobre isso, mas a gente vai só introduzir alguns pontos-chave, assim. O primeiro ponto-chave que eu queria introduzir é assim, quando a gente fala da dimensão política da língua, a gente se distancia um pouco do que a gente vem fazendo. Tudo que a gente vem fazendo, discutindo em termos de língua, é assim, todas as línguas são iguais, ou seja, todas as línguas, por exemplo, vocês escreveram artigos na Wikipedia, são todas línguas iguais, no sentido assim, todas elas são estruturalmente funcionais, todas elas são essencialmente igualmente complexas, não tem uma língua que é uma língua simplificada, todas as línguas são complexas fonologicamente, complexas sintaticamente, complexas semanticamente. Todas as línguas são bons meios de comunicação, ou seja, elas existem dentro de certas comunidades e elas funcionam para a comunicação dentro da sociedade. Não só todas as línguas, todas as variantes de uma língua, a gente poderia dizer também, um ponto importante da linguística. Por outro lado, quando a gente vai falar de política linguística, assim, embora todas as línguas sejam iguais, elas têm status diferentes. Ainda que funcionalmente, estruturalmente, elas têm popularidades diferentes, e tudo isso é importante, no sentido político. Então, para ilustrar isso, né, eu trouxe o top 10 das línguas mais faladas do mundo. Mas aí, olha só a diferença, olha só que interessante isso aqui. Agora vamos fazer um ranking das línguas faladas, mais faladas por falantes nativos, ou seja, línguas faladas como L1. L1, no dialeto dos linguistas, significa falada, você aprendeu, a primeira língua que você aprendeu. Agora sim, temos mandarim em primeiro lugar, exatamente. E espanhol em segundo lugar. E inglês é só a terceira língua mais falada do mundo, em termos de falantes nativos. Hindi em quarto lugar, português daí pula para quinto lugar, mas olha só que interessante, o português tem 257 milhões de falantes no total, e 236 são falantes nativos. O que é muito diferente da figura do... O Bengali está numa situação parecida, mas é muito diferente da figura do russo. Metade dos falantes de russo não são falantes nativos. Metade não, um terço, vai. Não são falantes nativos. Ou seja, isso diz alguma coisa. Aí depois vem em oitavo lugar japonês, aí depois as próximas todas têm menos de 100 milhões de falantes. Então o Yue, que inclui o cantonês, vietnamita, o turco, o Wu, que inclui a língua de Xangai, na China. Aí tem várias línguas da Índia, várias línguas da China na lista. Enfim. É emocionante, mas olha só, apareceu no meu WhatsApp esses dias esse gráfico aqui, que ajuda a ver isso. Olha só, o inglês. O inglês tem muitos falantes nativos, mas ele tem muito mais falantes não nativos do que falantes nativos. O que é bem diferente do Bengali, por exemplo, em que quase todos os falantes são nativos. Ou seja, o Bengali é uma língua que é como se ela tivesse um poder político mais limitado. Ou seja, quem fala Bengali é porque nasceu falando Bengali. Poucas pessoas aprendem Bengali depois. E isso vale para o português também. Aliás, o português até a proporção é maior do que no Bengali. Mas isso não é verdade para o francês. Olha só a situação do francês, que está num outro extremo, né? Mas, por outro lado, o árabe é um fenômeno à parte, né? O árabe tem 0 falantes nativos, por isso que ele não aparece na lista dos falantes nativos, porque ninguém fala... Quando a gente fala árabe, né, a gente está falando do Modern Standard Arabic, que é a língua nativa de um total de 0 pessoas. Porque todas as pessoas falam algum dialeto do árabe. O árabe egípcio, o árabe levantino, o árabe do Marrocos, enfim. Enfim, isso é interessante. Ou seja, isso já é um aspecto político, né?
Isso, só a gente comparar a lista de falantes totais com falantes nativos, a gente já tem uma dimensão do penetração política. A gente poderia ficar discutindo por que cada uma dessas línguas está na situação que está. E, de fato, tem linguistas que fizeram isso. Um modelo simplinho, mais bonitinho para falar disso, é o sistema esse sistema que o Abraham de Swam criou, e depois o Calvet, que é um linguista francês, criou esse barômetro das línguas. O que ele fez? Ele tentou estudar, ele pegou vários parâmetros para tentar estudar o poder político das línguas. Ele pegou o número de falantes nativos, mas ele pegou várias outras coisas, por exemplo, a distribuição das línguas, ou seja, em quantos países cada língua é falada, o número de artigos na Wikipédia da língua foi um fator que ele levou em conta, o número de prêmios literários na língua que existem. Ele foi pegando vários fatores, a quantidade de... o quanto as línguas são... a quantidade de traduções que se faz para essa língua, ou seja, se pegar os vários livros clássicos, quantos desses livros estão traduzidos para uma determinada língua. E a partir disso ele foi tentando montar uma árvore dos pesos que as línguas diferentes têm. E mais ou menos uma maneira simplificada de apresentar isso, tem várias maneiras, né? Ele faz uns... Opa, perdão. As minhas animações estão quebradas. Mais ou menos um esquema que dá para fazer é assim, a gente pode pensar em 4 níveis, pelo menos. Um nível é o que o Abraham e o Calvet chamam de língua hipercentral, que no caso é o inglês, hoje em dia. Claro que em épocas diferentes isso é diferente, né? 100 anos atrás isso era diferente. Mas hoje a gente tem o inglês, aí o que significa ser uma língua hipercentral? Significa que a maioria dos falantes nativos de inglês, eles são monolíngues, ou seja, eles não se preocupam em aprender outra língua. O que é diferente, por exemplo, das línguas supercentrais, que são, em geral, essas aqui, mais ou menos alguma. Então, espanhol, francês, russo, o português, o alemão, o japonês, o chinês, o mandarim, o hindi, o urdu, o árabe, turco, malaio, swahili, mais ou menos essas. Ou seja, esses falantes são todos falantes que essas línguas têm uma centralidade no mundo, mas esses falantes aprendem inglês, em geral. Em geral, por exemplo, um falante português, ele aprende inglês. Um falante espanhol também aprende inglês. Um falante chinês também. Ou seja, tem uma diferença de status. Aí tem as línguas centrais, por exemplo, o Quechua, o Wolof, o polonês, o armeno, o marathi. Tem mais ou menos 100 línguas que são classificadas como línguas centrais. Ou seja, essas línguas são línguas que elas também têm uma centralidade, mas elas estão num nível abaixo das línguas supercentrais. Por exemplo, um falante de Quechua, em geral, ele vai aprender espanhol. E provavelmente inglês em algum momento. Um falante de polonês vai aprender russo, ou vai aprender, não sei, alguma outra língua europeia. Um falante de marathi vai aprender hindi e vai aprender inglês na Índia, porque ele não vai circular pela Índia falando só marathi. Ele vai, enfim. E tem as línguas chamadas periféricas, que são os 98%, ou seja, todas as outras línguas, 98% das línguas que existem. E esses falantes das línguas periféricas, curiosamente, são os falantes mais plurilíngues. São os falantes que, em geral, falam um número maior de línguas. Primeiro, eles aprendem outras línguas periféricas, por exemplo, digamos, um falante de tucano. Um falante de tucano tem uma grande chance dele saber um pouco, pelo menos, de mais umas 3 ou 4 línguas amazônicas. Além disso, ele vai aprender alguma língua central da Amazônia, sei lá, vamos dizer, Nhengatu, a língua geral. Além disso, ele vai aprender português. Além disso, se ele quiser fazer coisas, viajar por aí, talvez ele aprenda um pouco de inglês. Todas coisas que uma pessoa nascida no Texas, educada em inglês, não vai passar. A pessoa nascida no Texas, pode ser que ela viaje o mundo todo, vive a vida toda, sem aprender nenhuma outra língua além do inglês. É uma possibilidade que o falante de marathi não tem. Então, enfim, isso é uma maneira, né? E para aprofundar isso, a gente poderia pensar assim, porque as línguas têm funções políticas diferentes. A gente pode agrupar, isso eu vi um linguista boliviano fazendo esse esquema e eu achei muito bom. A gente poderia pensar que as línguas têm 3 grandes funções políticas. Uma função política a gente pode chamar de família e comunidade, ou seja, aquela língua que é aprendida em casa, na infância, geralmente é o tipo de língua que é associada a conversas sobre identidade, sobre cultura.
E frequentemente essas línguas são oprimidas socialmente. Nem sempre, mas em muitos casos. Então, essa tem uma função identitária, esse tipo de língua, de identidade coletiva. Outra função que a língua tem é a função de organizar a vida pública. Então, por exemplo, a língua que a gente aprende na escola pode ser a mesma que a gente aprende em casa ou pode ser outra. Vamos imaginar assim, o nosso falante de Quechua. Que ele não seja na Bolívia, porque a Bolívia é um estado muito avançado, mas vamos pensar, sei lá, um falante de Quechua na Argentina. Ele vai aprender espanhol na escola. Porque ele vai precisar do espanhol, porque as necessidades civis, ele vai precisar saber espanhol. Para ir na escola, ele vai precisar de espanhol, para ir no hospital, para trabalhar, para ir num tribunal se defender, para ir na igreja. Em todo esse contexto, ele vai precisar falar espanhol. Ou seja, a língua da vida pública, ela é uma língua que ela é oficial em algum nível do Estado. E ela é o principal objeto da política linguística. Então, o Estado, quando faz coisas em relação à língua, ele vai fazer coisas nas línguas que têm papel na vida pública. O que a Bolívia fez de diferente foi justamente isso, pegar todas as línguas comunitárias e dar status de vida pública para elas, ou seja, você tem direito a ser educado, a ser atendido no hospital, a se defender no tribunal, etc., em várias línguas na Bolívia, o que não é o caso na Argentina, não é o caso no Brasil também. Em alguns municípios do Brasil tem línguas cooficiais. O que significa línguas cooficiais? Significa que algumas dessas línguas de certas comunidades são trazidas para a vida pública. Elas ganham um status de vida pública. Um terceiro tipo de língua, a gente poderia chamar de língua de expansão, ou seja, o tipo de língua que a gente aprende para acessar conhecimentos adicionais. Tipicamente, a gente poderia dizer que essa é uma L3, é uma língua, em geral, vamos dizer assim, o nosso falante de Quechua na Argentina, ele aprendeu o Quechua na sua casa, ele tem uma ligação identitária com o Quechua, ele se sente Quechua, mas ele fala espanhol, e ele usa o espanhol na vida pública dele, no trabalho, na escola, mas ele estuda inglês porque ele quer viajar por aí, ele quer fazer cursos online, ele quer estudar no Brilliant, ele quer, não sei, fazer alguma coisa, assistir os vídeos do Vsauce. Enfim, em geral, essa língua de expansão é vista como a língua dos outros, algum outro, né? Depois a gente fala sobre o que é o outro, né? Ela não serve para construir identidade coletiva, identidade comunitária, mas ela serve para construir identidade pessoal. Então, eu sou o cara que fala russo, isso pode ser parte da minha identidade pessoal. Mas eu estudei essa língua como uma língua de expansão, para acessar conhecimentos que não estavam disponíveis para mim se eu falasse só as línguas que eu uso no meu contexto. E essas línguas, em geral, têm prestígio justamente porque elas têm essa função de expansão, elas abrem novas portas no mundo, né? Então, inglês tem muito prestígio no Brasil. Guarani não tem. Guarani é oprimido, aliás. Né? Então, o exemplo que eu dei do Quechua, eu poderia dar esse exemplo com um falante de Guarani, que teve que aprender português para a vida pública, eventualmente quis estudar espanhol, ou francês, ou inglês, por motivos de expansão, e essas línguas têm prestígio, mas o fato dele falar Guarani, ou usando outro exemplo, o fato do falante de tucano falar um monte de línguas na Amazônia, quando alguém fala, uau, eu falo 5 línguas, nunca é um falante de tucano que está falando que ele fala tucano, banil e ingatu. Nunca é. É sempre alguém que fala inglês, francês, espanhol.